Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos integral de linha de função escalar. É assim, ó. Eu vou começar com uma curva C que está aqui no plano XY. Vou reposicioná-la colocando aqui no plano XY, só que do espaço. Agora eu vou pegar uma função f. Essa função f vai pegar um ponto aqui da curva, um ponto xy, vai calcular. Então eu terei a f de xy, que é um z. O ponto xyz, digamos, ele está aqui. Então é assim que começa o meu processo. Eu vou pegar uma curva e escolho um ponto nela. Substituo aqueles valores de x e de y aqui. Encontro um valor z, x, y e z representam um ponto aqui. Então, esta curva aqui de cima é o gráfico da função f. O meu objetivo é calcular a área desta superfície, que é limitada por cima pelo gráfico da função f, por baixo por esta curva aqui, que é esta curva aqui. Isso é uma integral de linha da função f. Quando você olhar para este objeto, a primeira interpretação será o que é a integral calculada sobre a curva C da função f ds. É a área da superfície, que é limitada por cima pelo gráfico da função f e por baixo pela curva C. Curva ou linha, por isso que é integral de linha. Em algum momento alguém chamou de integral de linha, mas poderia ser chamado de integral da curva. Qual é essa história de linha ou de curva? O importante é que esta linha, esta curva, é o domínio desta função. Os valores de x e de y que eu pego para substituir na função f são todos retirados desta linha aqui. Por isso, a integral de linha da função f ds. Em uma aula em específico, eu mostro como que se calcula isso. Então eu provo em outra aula que esta integral de linha que está em ds, ela pode ser calculada como uma integral em dt. Como é que se faz isso? Você começa procurando a parametrização da linha. Então aqui está a parametrização da curva. F vai ser a f calculada na parametrização. E ainda tem que multiplicar pelo módulo do vetor r'. R para cada t dá um ponto. R' dá a velocidade. Então é o módulo do vetor velocidade. O tempo variando de A até B, de A até B. Então vamos resumir isso daqui. F é uma função escalar. O que é uma função escalar? Quando você substitui aqui, você encontra um escalar, um número. Então, f é uma função escalar. O domínio da função f são valores que são retirados desta linha aqui. Então, eu tenho uma integral de linha da função f calculada sobre a curva C, ds, que será, na prática, calculada assim. Vamos a um exemplo. Qual a área da superfície entre o gráfico de f e esta curva aqui com o tempo de 0 até 1? T e 2t é uma reta no plano que eu posicionei neste plano aqui, no plano xy do espaço. Aqui eu tenho uma função, o gráfico dessa função é uma linha aqui por cima. A área entre essa linha, que é o gráfico desta função, e esta linha aqui, é o que eu quero. Uma situação nesse estilo.
Então, o que eu quero é isso daqui, ó, a integral de linha da função f ds. Isso aqui calcula a área procurada. E como é que se calcula isso? Você começa com a parametrização. Agora deriva ela. Derivada de t é 1, derivada de 2t é 2. Eu preciso tanto da parametrização quanto do módulo do vetor r'. Também preciso do módulo do vetor velocidade. Como é que é isso aqui? É a raiz quadrada deste ao quadrado mais este ao quadrado. Raiz quadrada de 1 mais 4, raiz de 5. Raiz de 5 é este objeto aqui. Agora eu tenho que pegar a f e substituir na parametrização. O que é isso? É isso daqui, ó. X e y. Apareceu o x aqui, então coloca t no lugar. Apareceu o y aqui, então eu tenho que colocar 2t's. 2t's ao quadrado. 1 mais x y ao quadrado. Então aqui está a função substituída na parametrização. E eu não posso esquecer do módulo do vetor velocidade. Aqui era em ds, aqui é dt. Aqui era uma integral de linha sobre a curva. Aqui é uma integral iterada. O tempo de 0 até 1. Esse 0 até 1 veio do enunciado. Agora são as contas. 2 ao quadrado, 4. T ao quadrado com t ao cubo. Cheguei nesta integral. Integral de 1, t. Integral de t ao cubo, t na quarta sobre 4. Esse 4 está multiplicando, fica parado. Raiz de 5 é constante, veio para cá. Eu integrei de 0 a 1, de 0 até 1. Teorema fundamental do cálculo. Primeiro eu substituo em cima, primeiro em cima. Subtrai, depois embaixo. Eu coloco 0 aqui, 0 aqui. 2, raiz de 5. A área da superfície procurada, 2 raiz de 5. O próximo exemplo é parecido. Só que agora eu tenho uma integral de linha calculada sobre a curva C e a função é desse estilo. É uma função em que aparece o x, o y e o z. Isso aqui agora não é mais interpretado como uma área. Uma integral de linha de função escalar, ela pode ser diretamente interpretada como uma área se a função for de x e de y, e só disso. Quando aparece o x e o y e z, tipo esse, o x, y, z, você não deve mais interpretar como área. Depois eu digo o que isso significa. Então agora eu vou fazer um exercício que é o cálculo desta integral, mas é um exercício abstrato. Por enquanto você não tem uma interpretação física para isso. Qual a integral de linha desta função ao longo desta curva? E o tempo de 0 a π. Como é que se calcula uma integral de linha de função escalar que está em ds? Eu preciso da parametrização, que veio no enunciado. Derivo a parametrização. Derivada do cosseno menos seno. Derivada do seno, cosseno, derivada de t, 1. Eu preciso do módulo do vetor velocidade. Este é o vetor velocidade, o módulo dele. A raiz quadrada desse, desse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Esse ao quadrado, esse ao quadrado, esse ao quadrado. Seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, isso aqui, identidade trigonométrica, isso aqui vale 1. 1 mais 1, 2. Então, eu fiquei com raiz de 2. Então, como é que é o processo do cálculo mesmo? Você tem que pegar a função e aplicar na parametrização. Aqui apareceu a letra x. Então, eu pego o x daqui, cosseno de t. Aqui apareceu o y. Eu pego o y daqui. Aqui apareceu o z. Eu pego o z daqui. Então, x, y e z são substituídos onde precisar aqui. Aqui é ds. Aqui vai o módulo do vetor velocidade dt. Aqui é sobre a curva. Aqui é de 0 até π. Esse de 0 até π veio no enunciado. Então, já estou aqui e agora são as contas. A integral do cosseno vezes seno eu posso fazer
por substituição, a integral do cosseno vezes seno, uma maneira de fazer é chamar isso aqui de u, posso chamar o seno de t, aí eu derivo. Du dt é o cosseno e eu isolo o dt. Passo o dt para cima, o cosseno para baixo. Pego este dt e coloco aqui, du sobre cosseno de t. O seno é o u. Este cosseno corta com este cosseno. Ficou a integral de u du, u ao quadrado sobre 2. O u é o seno. Esta integral vale o seno ao quadrado de t sobre 2. Volto lá. Esta integral é o seno ao quadrado de t sobre 2. A de t ao cubo é fácil, t na quarta sobre 4. O raiz de 2 é constante, veio para cá, de 0 a π, de 0 até π. Substituo em cima, subtraio, substituo embaixo. Então, primeiro os de cima, menos, agora os de baixo. Seno de π é 0, seno de 0 é 0, aqui também deu 0. Π na quarta sobre 4 vezes raiz de 2 é a resposta. Tá, vamos discutir o seguinte. Você sabe calcular essa integral e sabe que ela não representa uma área. Numa próxima aula, eu vou mostrar para vocês que objetos desse tipo vão nos fornecer integrais que calcularão a massa de um arame. Isso aqui é um exemplo de integral de linha. Vamos voltar lá para cima. Aqui eu tenho uma integral de linha de uma função escalar. Quando eu tenho só x e y, eu posso interpretar como a área de uma superfície. Quando eu tenho x, y, z, eu não posso. E este objeto, numa próxima aula, eu vou mostrar para vocês que tanto quando tem x e y, quando tiver x, y, z, em qualquer situação, também posso interpretar como sendo a massa de um arame bem fino. Então aqui nós ainda temos que ver uma nova interpretação para essa integral de linha, e em outra aula também eu mostro porque que isto virou isto daqui. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal e é isso daí.